Existe um órgão no seu corpo que os antigos consideravam mais poderoso que o próprio cérebro. Um órgão que emite um campo eletromagnético 5.000 vezes mais intenso, capaz de reorganizar células, curar doenças e conectar você com algo maior que você mesmo. Esse órgão está batendo dentro do seu peito agora mesmo, neste exato momento, e você nunca foi ensinado a usá-lo. No ano 72 depois de Cristo, enquanto Jerusalém ardia em cinzas e o mundo antigo desmoronava, um homem escreveu algo que mudaria tudo, se não tivesse sido escondido. Ele era o último essênio vivo de Qumran e havia caminhado 3 anos ao lado de um homem chamado Jesus. O que ele registrou não estava nos evangelhos, nunca esteve. Foi apagado, enterrado, silenciado. Porque esse conhecimento devolvia às pessoas um poder que templos e impérios não queriam que elas tivessem: o poder de se curar sozinhas. Durante 2000 anos, esse manuscrito permaneceu oculto, até agora, publicado por Coleção Oculta. Notamos que mais de 85% das pessoas que visitam nosso canal não são inscritas. Você pode apoiar este projeto clicando no botão de inscrição e curtindo o vídeo. O que você está prestes a descobrir não é religião, não é fé cega, é anatomia sagrada, é ciência antiga confirmada pela física moderna, é o mapa de um território dentro de você que foi deliberadamente esquecido, e quando você aprender a acessá-lo, nada mais será como antes. Prepare-se, porque o templo que você procurava nunca esteve em pedra, sempre esteve dentro do seu peito. Capítulo 1. O manuscrito queimado. A tinta ainda estava úmida quando ele ouviu os soldados romanos subindo a colina. Seus dedos tremiam, não de medo, mas da urgência de terminar. Cada palavra que inscrevia no pergaminho era uma chama acesa na escuridão, um fio de luz atravessando gerações futuras. Ele sabia que não sobreviveria à noite, mas o conhecimento sim, precisava sobreviver. Seu nome era Eliel, e ele era o último. Todos os outros essênios de Qumran haviam partido, mortos na guerra, dispersos pelo império, ou silenciados por aqueles que temiam o que eles sabiam. Ele tinha 73 anos, mãos nodosas marcadas pelo deserto, olhos que haviam visto o impossível. E durante 3 anos, ele havia caminhado ao lado do mestre. Não como discípulo distante, mas como testemunha. Ele viu coisas que nunca entraram nos relatos oficiais. Coisas que foram propositalmente omitidas. Porque o que Jesus ensinava não era sobre construir igrejas. Era sobre destruir a necessidade delas. Eliel mergulhou a pena na tinta pela última vez e escreveu: O templo não é de pedra. O templo é de carne. E seu altar está bombeando dentro do seu peito. Naquele momento, a porta se espatifou. 3 soldados entraram, espadas em punho. Eliel não tentou fugir. Ele simplesmente olhou para eles, depois para o pergaminho, e sussurrou uma prece. Não por si mesmo, pelo pergaminho. Para que fosse encontrado. Para que o segredo não morresse com ele. Um dos soldados agarrou o manuscrito, leu as primeiras linhas e franziu o rosto. Heresia, cuspiu. Aproximou-o da tocha acesa na parede. As chamas lamberam a borda do pergaminho. Mas antes que fosse completamente destruído, outro soldado interveio. Ele era mais velho, com cicatrizes no rosto e algo diferente nos olhos. Algo que parecia reconhecimento. Espere, disse ele. Arrancou o pergaminho das mãos do companheiro e o enrolou rapidamente, escondendo-o sob a armadura. Isso pode ser útil para o tribuno. Mentira. Ele havia lido o suficiente para sentir algo se mover em seu peito. Algo que ele não sabia que existia. Eliel sorriu. O manuscrito estava salvo, por enquanto. E então, ele fechou os olhos. Colocou a mão sobre o próprio coração. Respirou fundo. E pela última vez, entrou no templo que ninguém poderia destruir. 2000 anos depois, esse manuscrito ressurgiria. Não em uma biblioteca. Não em um museu. Mas em um lugar improvável. Nas mãos de alguém que não estava procurando por ele. E quando foi traduzido, o que estava escrito ali desafiava tudo. Fé, ciência, poder. Porque revelava o que os antigos sempre souberam, e que os modernos estavam apenas começando a redescobrir. O coração não é apenas uma bomba, é um portal. Capítulo 2. O sol interior. Eles te ensinaram que o coração só bombeia sangue,
dizia o manuscrito. Mas eu vi Yeshua colocar a mão sobre o peito de um homem cego e sussurrar: o sol que você procura brilha aqui dentro. E o homem viu, não com os olhos, com o coração. Quando Eliel descreveu esse momento, ele não estava falando em metáfora. Ele estava relatando anatomia sagrada. Porque o que Jesus ensinava, e que os essênios já praticavam em segredo, era que o coração humano emite luz. Não luz visível, mas um campo eletromagnético tão poderoso que reorganiza tudo ao seu redor. Células, órgãos, pensamentos, realidade. Séculos mais tarde, em um laboratório na Califórnia, cientistas do Instituto HeartMath conectariam eletrodos ao peito de voluntários e mediriam exatamente isso. Eles descobririam que o campo magnético do coração é 5.000 vezes mais forte que o do cérebro. Esse campo se estende até 3 metros além do corpo físico. Ele carrega informação, que ele influencia outras pessoas, que ele pode ser sentido, medido, mapeado. Os antigos chamavam isso de o sol interior. Os cientistas chamam de campo bioeletromagnético cardíaco. Mas o efeito é o mesmo. O coração emite energia, e essa energia cura. Eliel descreveu uma prática que Jesus ensinava em particular, longe das multidões, apenas para aqueles prontos para ouvir. Era simples, brutal na sua simplicidade. Sente-se em silêncio, instruía o mestre. Coloque a mão sobre o coração. Respire fundo, como se o ar entrasse diretamente no peito. E enquanto respira, sinta gratidão. Não pense nela. Sinta. Gratidão por estar vivo, por ter este corpo, por este momento. Parecia fácil demais, mas quando praticada corretamente, algo extraordinário acontecia. O ritmo cardíaco mudava. Não acelerava nem desacelerava apenas. Ele se organizava, entrava em coerência. As ondas do batimento cardíaco formavam um padrão suave, harmonioso, como ondas perfeitas no oceano. E quando isso acontecia, o corpo inteiro respondia. O sistema nervoso acalmava. O sistema imunológico se fortalecia. A mente clareava. A dor diminuía. As feridas cicatrizavam mais rápido. É como afinar um instrumento, escreveu Eliel. Quando o coração está em coerência, todo o corpo toca a música certa. Mas havia mais. Muito mais. Porque quando o coração entrava nesse estado, algo além do corpo físico também mudava. As pessoas ao redor sentiam. Animais sentiam. O ambiente sentia. Era como se o campo do coração se expandisse e tocasse tudo. Eliel relatou um momento em que viu Jesus entrar em uma sala cheia de pessoas discutindo, tensas, à beira de um conflito. Ele não disse nada, apenas respirou. Colocou a mão sobre o próprio peito, e em menos de 1 minuto, a sala inteira silenciou. A raiva dissolveu. A paz desceu como um peso invisível. Ele não os acalmou com palavras, escreveu Eliel. Ele os acalmou com o coração. Isso não é misticismo vago, é física, porque o campo eletromagnético do coração é real, mensurável e extremamente poderoso. Ele interage com os campos de outras pessoas. Quando você está perto de alguém em coerência cardíaca, seu próprio coração tende a sincronizar. É por isso que você se sente bem perto de certas pessoas. É por isso que algumas presenças acalmam você e outras te deixam ansioso. Você não está imaginando, você está sentindo os campos. E o mais importante, você pode aprender a controlar o seu. Os essênios praticavam isso diariamente. Ao amanhecer, antes de qualquer outra atividade, eles sentavam em silêncio, respiravam no coração, entravam em coerência. Não era oração no sentido tradicional. Era engenharia espiritual. Era tecnologia interna. E funcionava. Eliel escreveu. Yeshua nos disse que o reino de Deus não estava no céu distante, mas dentro de nós. E quando perguntamos onde exatamente, ele colocou a mão sobre o peito e disse: aqui. O trono está aqui. E você nunca o visitou. O manuscrito descrevia exercícios específicos. Posições das mãos, ritmos de respiração, visualizações. Mas o núcleo era sempre o mesmo. Atenção no coração, respiração profunda, emoção elevada, gratidão, compaixão, amor. Não como conceitos, mas como sensações físicas. Porque o coração não entende palavras. Ele entende frequências. E as emoções elevadas emitem as frequências mais poderosas. Quando você sente gratidão de verdade, escreveu Eliel, o coração acende. E esse fogo queima o que está doente e fortalece o que está saudável. Essa era a primeira chave, a mais básica, a que todos podiam praticar.
Mas era apenas o começo. Porque o coração não era só um transmissor. Era também um receptor. E o que ele podia receber mudava tudo. Capítulo 3. A linguagem proibida. Eles não querem que você saiba que as emoções são informação. Você foi ensinado a reprimi-las, controlá-las, escondê-las. Mas as emoções são a linguagem que o coração usa para falar com você. E quando você para de ouvir, o coração encontra outra forma de se comunicar, através da dor. Eliel descreveu um encontro que presenciou entre Jesus e uma mulher que sofria de dores crônicas nas costas. Ela havia visitado todos os curadores, tomado todas as ervas, feito todas as orações. Nada funcionava. Quando ela se aproximou do mestre, ele não tocou suas costas. Ele colocou a mão sobre o coração dela e perguntou: "O que você não disse?" A mulher ficou confusa. "Eu não entendo. O que você sentiu e nunca expressou? Que raiva você engoliu? Que mágoa você guardou?" E então, ela desmoronou. Começou a chorar, e enquanto chorava, falava. De um marido que a humilhava, de filhos que a ignoravam, de anos de silêncio autoimposto, de dor emocional transformada em armadura. E quanto mais ela falava, mais ela chorava. E quanto mais ela chorava, mais a dor nas costas diminuía. Até que no final, ela se levantou. E estava curada. Ele não curou as costas dela, escreveu Eliel. Ele ensinou o coração dela a falar. A ciência moderna está finalmente alcançando o que os essênios sempre souberam. Emoções não processadas ficam armazenadas no corpo. Literalmente. Estudos em psiconeuroimunologia mostram que traumas emocionais alteram a química celular. Raiva crônica afeta o fígado. Medo constante desgasta os rins. Tristeza reprimida pesa sobre os pulmões. E todas essas emoções passam pelo coração primeiro, porque o coração é o processador central. É o filtro. E quando o filtro entope, o corpo inteiro adoece. Os essênios desenvolveram uma prática chamada leitura do coração. Não era adivinhação. Era escuta profunda. Eles ensinavam as pessoas a colocar a mão sobre o peito e fazer 3 perguntas simples. O que estou sentindo agora? Onde no corpo estou sentindo isso? O que essa sensação está tentando me dizer? Parece simples, mas a maioria das pessoas nunca faz isso. A maioria vive a vida inteira sem realmente sentir o que está acontecendo dentro do próprio peito. Elas pensam sobre emoções, analisam, julgam, mas não sentem. E o coração, ignorado, começa a gritar através de sintomas. Eliel relatou que Jesus ensinava uma distinção crucial: há o sentimento e há a história sobre o sentimento. O sentimento é limpo, direto, verdadeiro. A história é o que a mente adiciona: julgamento, medo, vergonha. Quando você sente raiva, apenas sinta a raiva. Não a história de por que você não deveria sentir raiva. Apenas a energia pura. E então, respire através do coração. E deixe o coração transformá-la. Isso era revolucionário, porque na cultura da época, assim como na nossa, as emoções eram vistas como fraqueza, algo a ser dominado. Mas os essênios ensinavam o oposto. Emoções são poder, são energia em movimento. E quando você aprende a movê-las através do coração, elas se transformam. Raiva vira determinação, tristeza vira compaixão, medo vira alerta consciente. O manuscrito descrevia um ritual chamado a limpeza do coração. Era feito ao entardecer. A pessoa sentava em silêncio, colocava ambas as mãos sobre o peito e revisava o dia inteiro. Não os eventos, mas os sentimentos. Quando senti aperto no peito, quando senti calor, quando senti vazio. E para cada sensação, ela respirava profundamente, como se a respiração entrasse diretamente no coração e lavasse aquele sentimento. Não para apagá-lo, mas para processá-lo, para deixá-lo fluir. Sentimentos não expressos viram pedras, escreveu Eliel. E pedras viram doenças. Ele descreveu casos específicos. Um homem com úlceras que curou quando finalmente expressou a raiva que sentia do pai. Uma criança com febre constante que melhorou quando os pais pararam de brigar na frente dela. Um ancião com o coração fraco que se fortaleceu quando perdoou o irmão que o havia traído décadas antes. A conexão era clara, inegável. As emoções bloqueadas bloqueavam a energia vital. E quando a energia parava de fluir, o corpo apodrecia. Mas quando as emoções eram sentidas, nomeadas, expressadas e liberadas através do coração, a energia voltava a circular. E a cura acontecia naturalmente. Os essênios não tinham medo de sentir. Eles tinham medo de não sentir. Porque sabiam que um coração que para de sentir é um coração que para de viver.
E um coração que para de viver arrasta o corpo inteiro para a morte. Yeshua nos ensinou que o pecado não era desobedecer regras, escreveu Eliel. Era ignorar o coração. Porque todo sofrimento começa quando você para de ouvir o que o coração está dizendo. E o que o coração dizia era sempre verdade. Sempre. O problema era que as pessoas tinham medo da verdade. Então mentiam para si mesmas. Construíam histórias. Criavam desculpas. E o coração, incapaz de mentir, simplesmente adoecia. Mas havia uma saída. Uma que exigia coragem, mas não força. Uma que exigia honestidade, mas não julgamento. Era simples. Sinta o que você sente. Sem vergonha. Sem medo. Apenas sinta. Respire através disso. E deixe o coração fazer o que ele foi projetado para fazer. Transformar escuridão em luz. Capítulo 4. O campo invisível. Você já entrou em uma sala e sentiu que algo estava errado, mesmo sem ninguém dizer nada? Já ficou perto de alguém e sentiu uma paz inexplicável, ou uma ansiedade repentina? Você não estava imaginando. Você estava sentindo o campo. Eliel escreveu sobre algo que testemunhou repetidamente. Jesus curava pessoas sem tocá-las. Sem palavras. Apenas com a presença. Ele entrava na casa de um doente, registrou Eliel. E o ar mudava. As pessoas diziam que sentiam calor, ou formigamento, ou uma pressão suave no peito. E as doenças começavam a ceder. Isso não era magia. Era o campo eletromagnético do coração operando em alta coerência. E os essênios sabiam disso. Eles praticavam expansão do campo. Não imaginavam. Faziam. Porque o campo é real. É mensurável. E é treinável. O Instituto HeartMath confirmaria isso 2000 anos depois. Eles mediram o campo cardíaco de pessoas em diferentes estados emocionais. Quando alguém estava em raiva ou medo, o campo ficava caótico, desorganizado, fraco. Quando alguém estava em gratidão ou amor, o campo se expandia, organizava, fortalecia. E a parte mais impressionante, esse campo influenciava outras pessoas. Literalmente. Eletroencefalogramas mostraram que quando duas pessoas se aproximam, seus campos interagem. E o campo mais coerente tende a organizar o campo mais caótico. É por isso que você se sente bem perto de certas pessoas. É por isso que um bebê para de chorar quando alguém calmo o segura. É por isso que grupos podem entrar em pânico coletivo, ou em calma profunda, sem palavras. Os campos estão conversando. E o coração é o transmissor mais potente. Os essênios chamavam isso de a teia invisível. Eles ensinavam que todos os corações estão conectados através de um campo único. Que o que você sente afeta os outros. Que o que os outros sentem afeta você. Não como conceito filosófico, mas como fato físico. E que, sabendo disso, você tinha uma responsabilidade. Manter seu campo limpo, coerente, elevado. Porque você não estava só afetando a si mesmo. Estava afetando todos ao redor. Eliel descreveu um exercício que Jesus ensinava para treinar a consciência do campo. Era feito em duplas. 2 pessoas sentavam frente a frente, a uma distância de cerca de 2 metros. Fechavam os olhos, respiravam juntas. E então, uma delas colocava ali atenção no coração e cultivava uma emoção forte. Gratidão, por exemplo. E a outra simplesmente sentia, sem tentar, sem forçar. Apenas sentia. E em quase todos os casos, a segunda pessoa conseguia sentir algo. Calor, formigamento, paz, sem troca de palavras, sem toque físico, apenas campos interagindo. Yeshua disse que esse era o verdadeiro significado de ame seu próximo como a si mesmo, escreveu Eliel. Porque no nível do campo não há separação. O que você emite, você recebe. O que você cura em você, você cura no outro. Isso explicava tantas coisas. Por que orações em grupo funcionavam melhor que orações individuais? Por que pessoas doentes melhoravam quando visitadas por pessoas amorosas? Por que lugares onde ocorreram violências mantinham uma energia pesada? Porque os campos emocionais ficavam impressos no ambiente e outros corações os detectavam. E isso também explicava algo perturbador. Por que pessoas que viviam em ambientes tóxicos adoeciam mais? Não apenas pelo estresse psicológico, mas pela contaminação literal do campo. Porque se você vive cercado por campos caóticos, raiva, medo, ódio, seu próprio campo precisa trabalhar constantemente para manter coerência. É como nadar contra a correnteza. Eventualmente você se cansa e adoece. Mas o oposto também era verdade. Se você aprende a gerar um campo coerente, você se torna uma âncora.
Você estabiliza os outros. Sua simples presença cura. Não porque você é especial, mas porque você aprendeu a usar o que todo mundo tem: um coração eletromagnético. Os essênios praticavam isso em comunidade. Todos os dias, em certos horários, eles paravam o que estavam fazendo e entravam em coerência juntos. Sincronizavam os campos. E aqueles que estavam doentes, ou perturbados, ou em desequilíbrio, eram sustentados pelos campos dos outros. Ninguém cura sozinho, escreveu Eliel. Mas juntos, nos tornamos um único sol. Jesus levou isso ainda mais longe. Ele ensinava que o campo podia ser direcionado, não apenas emitido aleatoriamente, mas focado, como luz através de uma lente. Quando você pensa em alguém com amor, ele dizia, seu coração envia um sinal, e o coração da pessoa recebe, mesmo à distância. Eliel documentou casos de curas à distância. Pessoas que melhoravam exatamente no momento em que Jesus pensava nelas, mesmo estando em cidades diferentes. Isso parecia impossível, mas o manuscrito era claro. Não era telepatia mística, era física. O campo do coração não respeita paredes. Não respeita distância. Ele permeia. E quando dois corações se conectaram antes, através de amor, de proximidade, de vínculo, eles mantêm um canal. E através desse canal, energia pode fluir. A ciência ainda está engatinhando nessa área, mas os primeiros estudos são impressionantes. Experimentos com entrelaçamento quântico biológico sugerem que células que estiveram conectadas mantêm correlação, mesmo separadas fisicamente. O coração, como o órgão mais eletromagnético do corpo, seria o candidato perfeito para esse tipo de conexão. Ele nos disse, escreveu Eliel, que quando amamos alguém de verdade, nossos corações se tornam um só. E que quando oramos por alguém, não estamos pedindo a Deus que cure. Estamos estendendo nosso próprio campo para sustentar o campo deles. Estamos emprestando nossa coerência. E nesse ato, ambos somos curados. Isso era o campo invisível. A teia que conecta todos os corações. E quanto mais você aprendia a sentir, a expandir, a direcionar seu próprio campo, mais você se tornava parte ativa dessa teia. Não como vítima das emoções dos outros, mas como curador consciente. Alguém que eleva a frequência onde quer que vá. E o primeiro passo era simples: tornar-se consciente. Sentir o próprio campo. Sentir o campo dos outros. E escolher, a cada momento, que frequência você vai emitir. Capítulo 5. A memória líquida. O sangue não esquece. Essa era uma das frases mais repetidas no manuscrito de Eliel. E não era poesia. Era fisiologia sagrada. Porque o sangue que circula em você agora não é apenas combustível. É memória. É registro. É história viva. Eliel descreveu um ensinamento que Jesus compartilhou durante uma refeição privada com os discípulos mais próximos. Vocês sabem que o sangue carrega oxigênio, ele disse. Mas ele carrega muito mais. Ele carrega as impressões de tudo que você sentiu, pensou, viveu. E não apenas as suas. Ele carrega as impressões dos seus pais. E dos pais deles, geração após geração. Isso soava absurdo para a época. Mas hoje, a epigenética confirma. Traumas e experiências emocionais deixam marcas no DNA. E essas marcas são transmitidas. Você não herda apenas olhos azuis ou cabelo escuro. Você herda medos, raivas, padrões de sofrimento. Não como destino, mas como tendência, como memória celular. Os essênios chamavam isso de sangue ferido. E eles tinham práticas específicas para limpá-lo. Não através de remédios externos, mas através do próprio coração. Porque o coração não é apenas uma bomba. É o alquimista do sangue. Cada batida não apenas move o sangue, ela o carrega com uma frequência. E essa frequência pode tanto contaminar quanto purificar. Eliel relatou uma prática que ele testemunhou várias vezes. Jesus sentava com alguém que sofria de uma dor ou doença sem causa aparente, algo que parecia vir de dentro, sem explicação. Ele pedia que a pessoa fechasse os olhos, colocasse as mãos sobre o coração e respirasse devagar, muito devagar. E então, ele fazia a pergunta: quem na sua família sofreu disso antes de você? E frequentemente, a resposta vinha: uma avó com a mesma dor, um pai com a mesma tristeza, um bisavô que morreu da mesma forma. E quando a pessoa percebia a conexão, algo mudava. A dor começava a ceder, não porque foi diagnosticada, mas porque foi reconhecida. Porque a memória no sangue finalmente tinha permissão para ser vista. E vista, podia ser liberada. O sangue quer ser curado, escreveu Eliel.
Mas ele não pode ser curado enquanto é negado. Os essênios ensinavam que mágoas não resolvidas circulam no sangue como toxinas. Literalmente. Eles descreviam isso como veneno emocional. E esse veneno não afetava apenas o indivíduo que o carregava. Ele era transmitido para os filhos, para os netos, até que alguém, consciente, decidisse quebrá-lo. E como se quebra uma linhagem de dor? Através do perdão. Mas não o perdão superficial, das palavras vazias. O perdão profundo. O perdão que acontece no coração. O perdão que limpa o sangue. Eliel descreveu um ritual chamado a purificação do sangue. Era feito em jejum, ao nascer do sol. A pessoa sentava em silêncio, colocava as duas mãos sobre o coração e respirava lenta e profundamente. E enquanto respirava, visualizava o sangue circulando. Vermelho, quente, vivo. E com cada exalação, imaginava que estava liberando do sangue tudo que não era seu. A raiva do pai, o medo da mãe, a tristeza dos avós. Como se o coração fosse um filtro de luz queimando as impurezas. Mas a parte mais importante vinha depois. Porque não bastava liberar, era preciso preencher. Então, com cada inspiração, a pessoa cultivava gratidão, amor, compaixão. E imaginava essas emoções entrando no sangue, tingindo-o com uma nova frequência, renovando-o, ressuscitando-o. Yeshua dizia que esse era o verdadeiro significado da comunhão, escreveu Eliel. Não beber vinho e comer pão, mas renovar o sangue através do coração. Transformar o sangue ferido em sangue sagrado. Isso tinha efeitos profundos. Pessoas que faziam essa prática regularmente relatavam não apenas melhora física, mas mudanças comportamentais. Padrões antigos, vícios, compulsões, reações automáticas, começavam a desaparecer. Como se o corpo finalmente conseguisse operar a partir de um novo programa. Porque era exatamente isso que estava acontecendo. O sangue renovado carregava novas instruções. E as células respondiam. A ciência moderna está começando a entender isso. Estudos sobre a memória celular em receptores de transplante mostram que algumas pessoas adquirem preferências, medos ou habilidades dos doadores. Porque as células têm memória. E o sangue, que toca todas as células, é o grande mensageiro dessa memória. Mas há mais. Eliel descreveu algo ainda mais profundo. O sangue como ponte entre gerações. Quando você cura o seu sangue, escreveu ele, você cura não apenas a si mesmo, mas aos que vieram antes. Porque no nível invisível, todo o sangue da linhagem é um só. E quando você eleva a frequência do seu, você eleva a de todos. Isso explicava por que algumas famílias pareciam amaldiçoadas. Depressão, alcoolismo, violência repetindo geração após geração. Não era genética inevitável. Era sangue não curado, memória emocional circulando, contaminando, perpetuando, até que alguém acordasse, até que alguém dissesse, isso termina em mim. E quando isso acontecia, quando alguém finalmente limpava o próprio sangue, toda a linhagem respirava. Os vivos se libertavam. E de alguma forma misteriosa, até os mortos encontravam paz. Os essênios levavam isso muito a sério. Eles acreditavam que curar o sangue era um dos atos mais sagrados que alguém podia fazer. Porque não era apenas autocuidado. Era serviço ancestral. Era liberar os que vieram antes e proteger os que viriam depois. E o método era sempre o mesmo. Coração aberto, respiração profunda, perdão radical. Não perdoar o que foi feito, mas perdoar quem fez. Reconhecer que todos, em todas as gerações, carregaram feridas. E que a vingança, mesmo a vingança silenciosa de carregar ressentimento, só perpetuava o ciclo. Mas, o perdão o quebrava. Definitivamente. Yeshua nos ensinou que não há pecado imperdoável, escreveu Eliel. Porque todo pecado é, no fundo, dor não curada. E toda dor pode ser curada através do coração. Quando você perdoa, você não está absolvendo ações, você está liberando veneno, do seu próprio sangue. E assim, o sangue se tornava o que sempre deveria ter sido. Não uma prisão de memórias dolorosas, mas um rio de vida. Fluindo, renovando, carregando não mais feridas, mas luz. Capítulo 6. O templo esquecido. Vocês constroem templos de pedra, disse Jesus aos fariseus, segundo o manuscrito. Mas ignoram o templo de carne. Vocês cobrem edifícios com ouro, mas deixam seus corações cobertos de escuridão. E depois se perguntam por que Deus não responde. Eliel estava presente nessa conversa. Ele viu a raiva nos olhos dos religiosos. Porque o que Jesus estava dizendo não era apenas radical, era perigoso.
Ele estava dizendo que templos eram desnecessários, que sacerdotes eram intermediários obsoletos, que cada pessoa carregava o divino dentro do próprio peito. E se isso fosse verdade, todo o sistema de poder desmoronaria. Por isso tentaram matá-lo. Não por blasfêmia teológica, mas por heresia política. Porque ele estava devolvendo o poder aos indivíduos. E poder não se devolve sem luta. Os essênios já sabiam disso. Por séculos, eles haviam se separado de Jerusalém e seus templos. Não por descrença em Deus, mas por descrença em estruturas humanas que alegavam representá-lo. Eles escolheram o deserto, escolheram a simplicidade. E descobriram algo extraordinário. Quando você remove os intermediários, quando você para de buscar Deus em edifícios e começa a buscá-lo dentro de si, você o encontra. E o lugar onde ele reside é o coração. O coração é a arca perdida, escreveu Eliel. É o santo dos santos, e todos podem entrar. Jesus ensinava que o corpo humano era estruturado como um templo. A cabeça era o lugar do conhecimento, o ventre, o lugar da vida, e o peito, o coração, era o altar, o lugar onde o humano e o divino se encontravam. Onde oferendas eram feitas, não de animais, mas de emoções, não de sangue externo, mas de transformação interna. E a prática era clara. Você entrava no templo através da respiração. Cada inspiração era subir os degraus. Cada expiração era entrar mais fundo. E quando você finalmente chegava ao coração, quando colocava toda a sua atenção ali, toda a sua presença, você estava diante do altar. E nesse altar, você podia colocar qualquer coisa: medo, raiva, dor, dúvida. E o fogo do coração, aquele sol interior, consumia tudo, transformava tudo. Não há sacrifício mais poderoso, disse Jesus, segundo Eliel, que o de entregar ao coração o que você não quer mais carregar. Os essênios chamavam isso de o ritual diário do coração. Não era complicado. Não exigia hobbies especiais, horários específicos ou palavras mágicas. Era apenas isso: parar, respirar, descer ao coração e deixar o fogo sagrado fazer seu trabalho. Mas a maioria das pessoas nunca fazia isso. Elas viviam a vida inteira sem visitar o próprio templo. Passavam por ele diariamente, o coração batia, o sangue circulava, mas nunca entravam. Nunca se sentavam no altar. Nunca ofereciam suas sombras para serem transmutadas. E então, se perguntavam por que se sentiam vazias. Por que, apesar de frequentar templos externos, nunca sentiam Deus? Porque Deus não está onde você olha, escreveu Eliel. Ele está onde você sente. Isso mudava tudo. Porque se o templo estava no peito, então você nunca estava longe dele. Não precisava viajar. Não precisava esperar o dia sagrado. Não precisava permissão de ninguém. O templo estava sempre acessível, sempre aberto, sempre esperando. E mais, se o templo estava em você, então você era responsável por ele. Não padres, não líderes religiosos. Você. Era seu trabalho mantê-lo limpo. Era seu trabalho manter o fogo aceso. Era seu trabalho entrar nele diariamente e fazer as oferendas necessárias. Os essênios tinham uma prática chamada a consagração do templo. Era feita ao despertar, antes de qualquer outra coisa. A pessoa colocava as mãos sobre o peito, sentia o coração batendo e dizia em silêncio: "Este é o templo de Deus. Eu o mantenho sagrado. Eu o mantenho limpo. Eu o mantenho aberto." Simples, mas poderoso. Porque era uma declaração de intenção. Um lembrete de que aquele órgão batendo não era apenas mecânico, era sagrado e merecia ser tratado como tal. Eliel descreveu como Jesus vivia isso. Ele não pregava sobre o templo do coração, ele o habitava. Antes de cada decisão importante, ele parava, respirava, descia ao coração e esperava. Não por uma voz celestial, mas por uma sensação. Porque o coração tinha sabedoria própria. Uma inteligência diferente da mente. E quando você aprendia a consultá-lo, você nunca se perdia. A mente pergunta: "O que eu ganho?", escreveu Eliel. O coração pergunta: "O que é verdadeiro?" E a verdade sempre leva à paz. Isso era o que os essênios chamavam de o oráculo interno. Não era misticismo vago, era fisiologia. Porque o coração processa informação de forma diferente do cérebro. Ele sente antes de pensar. Ele sabe antes de entender. E quando você aprende a ouvir suas sensações, aquela pressão no peito quando algo está errado, aquela expansão quando algo está certo, você nunca precisa adivinhar. Você sabe. Jesus ensinava que todas as respostas estavam no coração.
Não porque ele era onisciente, mas porque ele estava conectado à fonte. E essa fonte não era externa, era interna. Era o próprio campo do coração, conectado ao campo maior, à teia invisível, ao que alguns chamavam de Deus e outros chamavam de consciência universal. Quando seu coração está limpo, disse Jesus, você ouve Deus. Quando seu coração está turvo, você ouve apenas o eco das suas próprias feridas. Por isso a limpeza era essencial. Por isso o perdão era essencial. Por isso a prática diária era essencial. Porque o templo precisava ser mantido. E diferente dos templos de pedra, que podiam ser construídos uma vez e duravam séculos, o templo do coração precisava ser renovado todos os dias. Porque todos os dias, você acumulava novas impressões, novas emoções, novos pesos, e se não os processava, eles se acumulavam, e o templo entulhava, e o altar apagava. Mas quando você mantinha a prática, entrar no coração, oferecer o que era pesado, cultivar o que era leve, o templo brilhava, e então, milagres aconteciam. Não porque Deus intervinha de fora, mas porque você finalmente permitia que o divino em você operasse. O reino de Deus está dentro de você, disse Jesus. E os essênios sabiam exatamente onde. Batendo no peito. Esperando ser descoberto. Esperando ser habitado. Esperando transformar quem o visitasse. O templo esquecido. O único que nunca deveria ter sido abandonado. E a chave para entrar nele era a mais simples de todas. Atenção. Apenas isso. Colocar sua atenção no coração. E manter ali. E deixar o sagrado fazer o resto. Capítulo 7. A coerência sagrada. Havia um estado que os essênios chamavam de o alinhamento. Jesus chamava de estar no Pai. A ciência moderna chama de coerência cardíaca. Mas o efeito é o mesmo. Quando você entra nesse estado, você se torna imparável. Não por força, mas por fluxo. Tudo fica mais fácil. Tudo fica mais claro. Tudo conspira ao seu favor. Eliel descreveu a primeira vez que testemunhou isso em Jesus. Eles estavam no meio de uma multidão hostil. Pedras estavam sendo preparadas. A violência era iminente. E então, Jesus parou. Fechou os olhos. Colocou a mão sobre o coração. E respirou. 1 vez. 2 vezes. 3 vezes. E quando abriu os olhos, algo havia mudado. Não nele apenas. Na multidão inteira. A raiva evaporou. As pedras foram baixadas. E as pessoas simplesmente se dispersaram. Não foi medo, escreveu Eliel. Foi presença. Uma presença tão poderosa que desarmou a violência antes que ela se manifestasse. E isso era coerência em ação. E os essênios sabiam como cultivá-la. Não era dom. Era técnica. E qualquer um podia aprender. O primeiro passo era a respiração. Mas não qualquer respiração. Respiração rítmica. 5 segundos de inspiração. 5 segundos de expiração. Como ondas. Como marés. Como o próprio batimento cardíaco quando está em paz. E enquanto você respirava, colocava a atenção no centro do peito. Não pensava sobre o coração. Sentia o coração. Sentia a batida. Sentia a temperatura. Sentia o pulso. E então, o segundo passo. A emoção. Porque respiração sozinha não bastava. Você precisava adicionar combustível. E o combustível mais poderoso era a gratidão. Não a gratidão forçada, intelectual. Mas a gratidão sentida. Lembrar de algo que te faz sentir grato. Uma pessoa, um momento, uma bênção. E deixar aquele sentimento inundar o peito. Deixá-lo crescer, deixá-lo expandir, deixá-lo... Quando esses dois elementos se combinavam, respiração rítmica e emoção elevada, algo acontecia no corpo. O coração entrava em coerência. O ritmo cardíaco formava ondas suaves, organizadas. O sistema nervoso mudava de simpático, luta ou fuga, para parasimpático, descanso e cura. O cérebro produzia ondas alfa. O sistema imunológico se fortalecia. A produção de DHEA, o hormônio da longevidade, aumentava. A de cortisol, o hormônio do estresse, diminuía. É como afinar um instrumento, Jesus dizia. Quando o coração está afinado, o corpo inteiro toca a música certa. Mas havia mais. Porque quando você estava em coerência, você não apenas curava a si mesmo. Você influenciava tudo ao redor. Sua presença estabilizava os outros. Seu campo acalmava ambientes. Suas decisões se tornavam mais sábias. Sua intuição, mais precisa. Sua energia, mais abundante. Os essênios praticavam coerência coletiva. Em certos momentos do dia,
Toda a comunidade parava e entrava em coerência junta. Sincronizavam as respirações. Cultivavam gratidão juntos. E quando centenas de corações batiam em uníssono, algo extraordinário acontecia. O campo coletivo se tornava tão poderoso que podia ser sentido a quilômetros de distância. Viajantes relatavam sentir uma paz inexplicável ao se aproximar das comunidades essênias. Não porque eram recebidos calorosamente, mas porque o próprio ar vibrava diferente. Quando muitos corações se alinham, escreveu Eliel, eles criam uma onda. E essa onda pode mover montanhas. Jesus levou isso a outro nível. Ele ensinava coerência instantânea. Não precisar de 5 minutos de prática, mas conseguir entrar no estado em 3 respirações. Isso exigia treino. Exigia que você praticasse tanto que o caminho para a coerência ficasse gravado no corpo. Como músculo de memória. Como reflexo. E quanto mais você praticava, mais fácil ficava. Até que, eventualmente, coerência se tornava seu estado padrão. Não algo que você entrava ocasionalmente, mas algo em que você vivia. E quando você vivia em coerência, sua vida mudava. Radicalmente. Doenças crônicas desapareciam. Relacionamentos melhoravam. Oportunidades surgiam. Não por magia, mas porque você estava operando em uma frequência diferente. Uma frequência de fluxo, de alinhamento, de graça. Eliel relatou o caso de um homem que havia sofrido de dores de cabeça por 20 anos. Nenhum remédio funcionava, nenhum curador ajudava. Até que ele conheceu Jesus e aprendeu a prática da coerência. Em 3 semanas de prática diária, as dores desapareceram. Completamente. Não porque a doença foi curada, explicou Jesus, mas porque o corpo finalmente recebeu o sinal certo. E quando o corpo recebe o sinal certo, ele se cura sozinho. Esse era o segredo. O corpo já sabe como se curar. Ele tem a inteligência. Ele tem as ferramentas. Mas ele precisa do sinal certo. E o sinal vem do coração. Quando o coração está em caos, medo, raiva, estresse crônico, ele envia sinais de emergência. E o corpo responde desligando funções não essenciais. Digestão enfraquece. Sistema imunológico suprime. Regeneração celular diminui. Porque o corpo pensa que está sob ataque. Mas quando o coração está em coerência, paz, gratidão, amor, ele envia sinais de segurança. E o corpo responde ativando todos os sistemas de cura. Digestão melhora. Sistema imunológico fortalece. Regeneração celular acelera. Porque o corpo sabe que está seguro. E quando está seguro, pode curar. Os essênios chamavam isso de um milagre natural. Porque não era sobrenatural. Era o corpo funcionando como foi projetado. Mas funcionava tão raramente, porque as pessoas viviam em estado constante de emergência, que quando finalmente acontecia, parecia milagroso. Yeshua nos disse que os milagres que ele fazia, todos poderiam fazer, escreveu Eliel. E quando perguntamos como, ele disse: entre em coerência, alinhe seu coração, e seu corpo fará o resto. Isso era libertador e aterrorizante. Libertador porque significava que o poder estava em você. Aterrorizante porque significava que a responsabilidade também estava. Você não podia mais culpar Deus. Não podia mais culpar o destino. Se você estava doente, era porque seu coração estava em caos. E se você queria se curar, precisava trazê-lo à coerência. Mas como fazer isso quando a vida era caótica? Quando havia problemas reais, ameaças reais, perdas reais? Jesus não negava a dor. Ele transformava. Sinta a dor, ele dizia. Mas não viva nela. Sinta, respire e deixe o coração transmutá-la. Porque o coração em coerência não nega a realidade. Ele a processa, ele a digere e ele a transforma em sabedoria. E quanto mais você praticava, mais você percebia. Coerência não é ausência de desafios. É presença em meio aos desafios. É o olho do furacão. Tudo pode estar girando ao redor, mas no centro, a paz. E dessa paz, vem clareza. E da clareza, vem ação certa. Essa era a coerência sagrada. O estado em que os antigos operavam. O estado que Jesus vivia. E o estado que estava disponível para qualquer um disposto a praticar. Capítulo 8. O poder do perdão. Eliel escreveu que de todos os ensinamentos de Jesus, o mais difícil era o perdão. Não porque as pessoas não entendessem intelectualmente, mas porque, visceralmente, elas se recusavam. Como perdoar quem me destruiu? Era a pergunta mais feita. E a resposta de Jesus era sempre a mesma. Você não perdoa por eles. Você perdoa por você. Porque o ressentimento é veneno. E quem guarda veneno, não mata o inimigo. Mata a si mesmo.
lentamente, célula por célula, batimento por batimento. E esse veneno tem nome: cortisol crônico, inflamação sistêmica, coração em caos constante. A ciência confirma: pessoas que não perdoam têm mais doenças cardíacas, mais câncer, mais depressão, morrem mais cedo. Mas perdoar não significa esquecer, não significa permitir, não significa voltar para quem te feriu. Significa liberar o gancho, cortar a corda invisível que te prende ao passado e que drena sua energia vital todos os dias. Os essênios tinham uma prática poderosa chamada o ritual do corte. Era feita ao pôr do sol. A pessoa sentava em silêncio, trazia à mente alguém que a havia ferido e colocava ambas as mãos sobre o coração. E então, respirava profundamente. E a cada expiração, imaginava uma corda se soltando, uma conexão energética sendo cortada. Não com raiva, não com violência, mas com neutralidade. Com a mesma neutralidade que você corta uma corda velha que não serve mais. Perdoar é desatar, não absolver, escreveu Eliel. É dizer: eu te liberto, e ao te libertar, eu me liberto. Jesus levou isso mais fundo. Ele ensinava que o verdadeiro perdão acontecia quando você conseguia ver o feridor não como monstro, mas como ferido. Porque só pessoas feridas ferem, pessoas curadas curam. E quando você entende isso, quando você olha para quem te machucou e vê a criança assustada por trás da máscara adulta, algo muda. A raiva não desaparece imediatamente, mas ela perde força. Porque você não está mais lutando contra um gigante. Você está vendo um ser humano quebrado. E isso muda tudo. Eliel relatou o caso de uma mulher que foi violentada quando jovem. A dor a acompanhou por décadas. Ela tentou tudo: ervas, orações, distração. Nada funcionava. Até que ela encontrou Jesus e ele lhe ensinou a prática do perdão profundo. Não o perdão das palavras, mas o perdão do coração. Ele a fez sentar, colocar a mão sobre o peito e respirar. E então, lentamente, trazer à mente o rosto do homem que a violentou. Ela resistiu. Era dor demais. Mas Jesus insistiu. Você não precisa perdoá-lo ainda. Apenas respire. Apenas sinta. E enquanto ela respirava, as camadas começaram a descascar. Primeiro a raiva, depois o ódio, depois a dor pura. E abaixo da dor, algo inesperado. Tristeza. Não por ela, mas por ele. Porque ela de repente viu que só alguém completamente quebrado faria o que ele fez. E naquele momento, algo se soltou. A corda se cortou. E ela respirou pela primeira vez em 30 anos. Ela não esqueceu, escreveu Eliel, mas parou de carregar. E quando parou de carregar, seu corpo finalmente começou a curar. Isso é crucial entender. Perdão não é amnésia, é liberação. Você não precisa gostar da pessoa. Não precisa confiar nela. Não precisa tê-la na sua vida. Você só precisa parar de alimentar o ódio. Porque ódio é um fogo que queima quem o carrega. Os essênios ensinavam que você sabe que perdoou quando consegue pensar na pessoa sem sentir contração no peito. Quando o corpo relaxa. Quando o coração não acelera. Isso não acontece da noite para o dia. Pode levar meses, anos, mas cada respiração no coração, cada prática, cada corte da corda, te aproxima. E há algo mais profundo ainda: perdoar a si mesmo. Jesus dizia que esse era o perdão mais difícil, porque nós somos nossos juízes mais cruéis. Nós guardamos listas detalhadas dos nossos erros e as revisamos constantemente. E cada revisão é uma chicotada no coração. Você não pode curar enquanto se pune, disse Jesus, segundo Eliel, porque punição gera mais ferida, e ferida gera mais doença. Você precisa se perdoar, não porque o que fez estava certo, mas porque continuar se punindo não conserta nada. Apenas perpetua o sofrimento. Eliel descreveu uma prática que Jesus ensinava para auto-perdão. Era feita em frente ao reflexo na água. Os essênios não tinham espelhos. A pessoa olhava para o próprio reflexo, colocava a mão sobre o coração e dizia em voz alta: eu perdoo você. Não porque você merece, mas porque eu mereço paz. E então, respirava. E repetia. Até que as lágrimas viessem, porque elas sempre vinham. Porque no fundo, todo mundo quer se perdoar. Todo mundo quer se libertar. Mas ninguém sabe como. O perdão é a chave mestra, escreveu Eliel. Ele abre todas as portas trancadas no coração. E quando todas as portas estão abertas, a luz entra. E a luz cura. Mas há um último nível. O mais profundo. Perdoar Deus. Perdoar a vida.
Perdoar a existência por não ser o que você esperava. Porque muitas pessoas guardam raiva não de indivíduos, mas da realidade. Por que eu? Por que isso aconteceu comigo? E essa raiva não tem alvo. Então ela corrói tudo. Jesus ensinava que esse era o perdão final. Aceitar que a vida não é justa. Que coisas ruins acontecem com pessoas boas. Que o sofrimento é real. Mas que mesmo assim, há algo sagrado operando. Algo maior que nossa compreensão. E confiar nisso, não como resignação, mas como rendição, é libertação. Quando você para de lutar contra o que é, disse Jesus, você encontra paz no que é. E nessa paz, a cura acontece. O perdão não era opcional nos ensinamentos de Jesus. Era essencial. Era o caminho. Porque sem perdão, o coração permanece fechado. E um coração fechado não pode curar. Não pode amar. Não pode viver plenamente. Mas um coração que perdoa, a si mesmo, aos outros, a vida, é um coração livre. E um coração livre é um coração poderoso. Imparável. Vivo. Capítulo 9. A ressurreição do corpo. O último capítulo do manuscrito de Eliel era o mais perturbador. E o mais esperançoso. Porque nele, Jesus falava sobre algo que parecia impossível. Ressurreição. Não depois da morte. Durante a vida. A ressurreição do corpo vivo. Vocês esperam ressuscitar depois de morrer, disse Jesus. Mas eu digo, ressuscite agora, enquanto está vivo. Porque a maioria de vocês está morta. Caminhando, falando, mas morta. E não sabe. Eliel explicou o que Jesus queria dizer. A maioria das pessoas vivia em piloto automático. Acordava, repetia padrões, dormia. Dia após dia, ano após ano. Sem presença, sem consciência, sem vida real. O coração batia, mas estava adormecido. O corpo funcionava, mas estava anestesiado. Eles eram, nas palavras de Jesus, cadáveres ambulantes. Mas havia um caminho para acordar, para ressuscitar enquanto vivo. E esse caminho passava pelo coração. Quando você finalmente entra no coração, disse Jesus, você nasce de novo. Não simbolicamente, literalmente. As células se renovam. O sangue se purifica. A mente se ilumina. Você se torna uma criatura nova. E o velho, você morre. Esse é o verdadeiro batismo. Não com água, com fogo do coração. Os essênios praticavam algo chamado a Grande Renovação. Era um retiro de 40 dias. Jejum, silêncio e prática incessante do coração. Respiração, coerência, perdão, limpeza do sangue. Tudo intensificado. E ao final dos 40 dias, a pessoa que saía não era a mesma que entrou. Literalmente. Porque 40 dias é tempo suficiente para que a maioria das células do corpo se renovem. E se durante esses 40 dias você mantém o coração em estado elevado, as novas células nascem em frequência diferente. Você reconstrói o corpo, de dentro para fora. Não é milagre, escreveu Eliel. É biologia sagrada. Jesus passou 40 dias no deserto antes de iniciar seu ministério. Não por acaso. Ele estava ressuscitando, renovando, preparando o corpo para carregar a frequência que ele precisava carregar. E ao final, ele emergiu transformado. Não apenas espiritualmente, fisicamente. Seu campo era tão poderoso que as pessoas sentiam a distância. Sua presença curava sem toque. Seu olhar acalmava tempestades internas. Mas você não precisava de 40 dias no deserto. Você podia fazer isso onde estava. Podia começar agora. Um dia de cada vez. Uma respiração de cada vez. Uma prática de cada vez. Porque cada vez que você entrava no coração, cada vez que escolhia coerência em vez de caos, cada vez que perdoava em vez de guardar rancor, você matava uma célula velha e nascia uma nova. Você ressuscitava um pedaço de você. E se você mantivesse isso, dia após dia, mês após mês, ano após ano, eventualmente você acordaria em um corpo completamente novo. Não porque trocou de corpo, mas porque reconstruiu o que tinha. E esse corpo renovado não carregava mais as feridas do passado. Não carregava mais os padrões ancestrais. Não carregava mais a morte. Carregava vida, pura, nova, ressuscitada. Esse é o verdadeiro significado de vida eterna, escreveu Eliel. Não viver para sempre, mas viver plenamente. Estar tão vivo em cada momento que a morte perde o poder. Porque você já experimentou a ressurreição. E quem ressuscita enquanto vivo não teme morrer. Jesus ensinava que a morte não era o fim, mas também não era o começo. O começo era agora. Era entrar no coração. Era acordar. Era ressuscitar do sono da inconsciência.
E quando você fazia isso, a morte se tornava apenas transição, não tragédia, porque você já havia atravessado a morte do velho você, e sobreviveu, mais que sobreviveu, floresceu. O manuscrito terminava com uma instrução final de Jesus aos essênios: eu vou embora, mas o que ensinei não vai. Pratiquem, ensinem, mantenham o fogo aceso, porque vai vir um tempo em que o mundo esquecerá, em que templos de pedra crescerão e templos de carne serão ignorados. Mas vocês lembrem, e quando for a hora certa, o mundo lembrará também. Eliel terminou o manuscrito com suas próprias palavras, as últimas que escreveu antes dos soldados chegarem. Eu vi o impossível, vi cegos enxergarem, vi coxos caminharem, vi mortos ressuscitarem. Mas o maior milagre que vi foi um coração humano acordar. Porque quando um coração acorda, ele transforma tudo. E um mundo de corações despertos é um mundo sem doenças, sem guerras, sem morte. É o reino que Yeshua falava. E ele não está no céu distante. Está em você, esperando, batendo, chamando. Entre e ressuscite. Epílogo. O chamado. 2000 anos se passaram desde que Eliel escreveu essas palavras. O manuscrito foi perdido, encontrado, escondido novamente, mas não destruído. Porque verdades assim não podem ser destruídas. Podem ser enterradas, mas sempre ressurgem. E agora ele está em suas mãos. Não como pergaminho antigo, mas como conhecimento vivo, porque cada palavra que você leu não foi informação. Foi ativação. Você não apenas aprendeu sobre o coração, você começou a acordá-lo. E agora você tem uma escolha. Você pode fechar este livro e voltar à vida de sempre. Esquecer o que leu. Deixar o coração voltar a dormir. Ninguém te julgará. A maioria faz isso. Porque acordar dói. Porque ressuscitar exige morte do velho. E nós amamos o velho, mesmo quando ele nos mata. Ou você pode escolher diferente. Você pode colocar a mão sobre o peito agora mesmo. Respirar, sentir e entrar. Entrar no templo que você carrega. Acender o fogo que nunca deveria ter sido apagado. E começar a prática. Não amanhã. Agora. 5 minutos. Todos os dias. Mão no coração. Respiração profunda. Emoção elevada. Perdão quando necessário. Gratidão sempre. Isso é tudo. Parece simples. E é. Mas simples não significa fácil. Porque você terá que enfrentar o que está escondido ali. As dores. As mágoas. O sangue ferido. Tudo virá à superfície. E você terá que deixar vir, deixar ser visto, deixar ser sentido e deixar ir. Mas quando você faz isso, quando você finalmente limpa o templo, algo extraordinário acontece. Você se reconecta com você mesmo, com os outros, com a vida. Você sente de novo, de verdade, não pensamentos sobre sentimentos, mas sentimentos puros. E nessa reconexão, você descobre que nunca esteve sozinho. Que nunca esteve separado, e sempre houve um fio invisível ligando seu coração a todos os outros corações, e que esse fio é amor. Não o amor das canções românticas, mas o amor que sustenta galáxias, o amor que faz células se dividirem, o amor que cura feridas, o amor que é a própria substância da existência. Os essênios sabiam disso. Jesus viveu isso, e agora você sabe também. Não como teoria, mas como verdade vivida. Porque o coração não mente. E quando você entra nele, verdadeiramente entra, você encontra tudo o que sempre procurou. Paz, propósito, poder, presença. Não fora, dentro. Esse é o segredo que foi escondido. Não porque era falso, mas porque era poderoso demais. Porque devolvia às pessoas o que sistemas de controle sempre temeram. A autonomia. A capacidade de se curar sozinho. De encontrar Deus sozinho. De ser completo sozinho. Mas você não está sozinho nessa jornada. Porque cada pessoa que acorda seu coração fortalece o campo coletivo. Cada pessoa que pratica coerência adiciona luz à teia invisível. E quando massa crítica é atingida, quando corações suficientes acordam, o mundo inteiro muda. Não por revolução externa, mas por transformação interna. Pessoa por pessoa. Coração por coração. Batimento por batimento. Eliel terminou seu manuscrito com esperança. Mesmo sabendo que ia morrer, ele tinha esperança, porque ele sabia que a verdade não morre. Ela apenas espera. Espera pelo momento certo. Espera por corações prontos. Espera por você. E agora, o momento é esse. O coração é o seu. E a escolha é sua. Você vai ignorar o chamado?
ou vai responder. Coloque a mão sobre o peito agora. Sinta o batimento. Esse batimento é mais que mecânica, é código sagrado, é linguagem divina, é o pulso do universo dentro de você. E ele está dizendo algo. Está dizendo: acorde, entre, lembre. Você é mais que este corpo. Você é mais que esta história. Você é templo. Você é portal. Você é o que sempre procurou. A prática é simples, mas o efeito é revolucionário. Porque quando você muda o coração, você muda tudo. Seu corpo se cura. Seus relacionamentos se transformam. Seu propósito se clareia. Sua vida se torna o milagre que sempre deveria ter sido. Os essênios guardaram esse conhecimento por milênios. Jesus o viveu e o ensinou. Ele o registrou com sangue, suor e lágrimas. E agora ele está em você, vivo, pulsando, esperando ser praticado. Não amanhã, agora. Respire, sinta, entre e ressuscite. Porque o mundo não precisa de mais pessoas dormindo. Precisa de corações acordados. E o seu pode ser o próximo. Pode ser agora. O templo está aberto. O altar está aceso. O segredo foi revelado. Tudo que resta é você entrar. E quando entrar, quando finalmente habitar o próprio coração, você entenderá por que esse conhecimento foi escondido. Porque ele liberta. Completamente. Irreversivelmente. E para sempre. O último essênio morreu há 2000 anos. Mas o ensinamento vive. Em você. Batendo. Chamando. Esperando. Entre. E deixe o coração fazer o que ele sempre soube fazer. Transformar escuridão em luz. Doença em cura. Morte em vida. Porque esse é o seu poder. Esse é o seu direito. Esse é o seu destino. O segredo não é mais proibido. É livre. É seu. Use-o. E ensine aos outros. Porque quando corações acordam, o mundo inteiro respira. E respira fundo. E cura, finalmente. Este é o fim do manuscrito. Mas o começo da sua jornada. O coração espera. Sempre esperou. E sempre esperará. Até que você finalmente entre.